Nunca pensei que estaria a contar esta história, mas por vezes a vida atira-nos com reviravoltas, tão inesperadas que temos mesmo de desabafar, nem que seja para as conseguir digerir. Chamo-me Mariana e aos 35 anos já experienciei mais alegrias e dores dilacerantes do que alguma vez pensei ser possível. O mundo que antes conhecia seguro e previsível desmoronou-se completamente à minha volta, deixando-me a recolher os pedaços estilhaçados e a tentar desesperadamente perceber onde tudo correu tão horrivelmente mal. Deixem-me então levar-vos de volta ao início, há cerca de 1 ano. Tinha acabado de finalizar o meu divórcio do Tiago, o meu ex-marido. Surpreendentemente, apesar da turbulência emocional, conseguimos manter as coisas notavelmente civilizadas. O Tiago, um homem verdadeiramente abastado, foi incrivelmente generoso no acordo. Deixou-me a nossa casa espaçosa nos subúrbios, aquela com o enorme quintal, onde o nosso filho, o André, adorava brincar, e também um apartamento na cidade que proporcionava um fluxo constante de rendimentos de aluguer. A casa era linda, cheia de memórias, e o apartamento ficava numa localização privilegiada, garantindo que nunca teria de me preocupar em encontrar inquilinos. Mãe, quando é que o pai vem visitar? Perguntava-me o André quase todos os dias, os seus grandes e inocentes olhos azuis cheios de esperança. Ele tinha apenas 6 anos, e apesar do divórcio, o Tiago permanecia uma presença constante e amorosa na sua jovem vida. Este fim de semana, meu amor, lembras-te? Ele prometeu levar-te ao parque. Eu respondia uma onda de gratidão a invadir-me por esta parte da nossa família fraturada ainda funcionar. O Tiago chegava pontualmente todos os sábados de manhã, o seu SUV caro, a entrar na nossa garagem exatamente às 9, nunca 1 minuto atrasado. Estás a fazer um excelente trabalho com ele, Marianita, disse-me o Tiago um dia, depois de deixar o André um toque de admiração genuína na sua voz. Sei que isto não é fácil, mas estás a lidar com isso melhor do que qualquer um poderia. A minha própria situação familiar, no entanto, era complicada, para dizer o mínimo. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha apenas 3 anos e a minha mãe voltou a casar-se muito rapidamente. Ainda me lembro vividamente da experiência desconcertante de ter, de repente, um novo homem em casa, alguém a quem se esperava que eu chamasse pai. 1 ano depois, nasceu a minha meia-irmã, a Bruna. A crescer, a Bruna e eu nunca fomos próximas. Mantínhamos o que eu descreveria como uma relação educadamente distante. Pais diferentes, personalidades diferentes, vidas diferentes. Por que é que tu e a tia Bruna nunca convivem como outras irmãs? Perguntou-me o André inocentemente uma vez durante o jantar, o seu pequeno garfo a empurrar os feijões verdes que ele estava determinado a evitar comer. Lembro-me de fazer uma pausa procurando as palavras certas antes de responder. Às vezes, as irmãs são apenas diferentes, querido, mas está tudo bem, tal como tu nem sempre queres brincar com todas as crianças da tua turma. Mas a sua observação inocente feriu mais fundo do que ele sabia. Mas ela nunca vem às minhas festas de aniversário. Ele apontou finalmente, resignando-se a uma colherada de feijões verdes. A Bruna está muito ocupada com a sua própria vida, expliquei, embora a verdade fosse muito mais complicada. A Bruna sempre pareceu guardar ressentimento em relação à dinâmica da nossa família, especialmente depois de o meu pai continuar a apoiar-me financeiramente na faculdade, enquanto o pai dela lutava para sobreviver. Ah, se eu soubesse, então, como essas diferenças aparentemente insignificantes acabariam por destruir a nossa família. Olhando para trás agora, os sinais de alerta eram claramente óbvios. Os revirares de olhos subtis, quando eu mencionava o meu carro novo, os elogios dissimulados sobre o meu casamento sortudo com o Tiago, a forma como ela, de repente, ficava indisponível sempre que eu a convidava para reuniões de família em nossa casa. A tua irmã está apenas com inveja, costumava dizer-me a minha amiga Sofia, a voz carregada de certeza. Algumas pessoas simplesmente não conseguem ver os outros a ter sucesso. Eu sempre ignorava esses comentários, agarrando-me à crença ingênua de que família é família e que um dia encontraríamos uma forma de preencher o abismo crescente entre nós. Quão ingênua eu era! Tudo mudou irrevogavelmente quando a minha avó, a mãe do meu pai, faleceu. Ela era uma mulher simples que vivia numa casa modesta nos arredores da cidade, o tipo de lugar onde as jardineiras transbordavam de gerânios vibrantes e a porta de rede rangia da mesma forma familiar há 30 anos. O funeral foi pequeno, mas digno, tal como ela teria querido. O que eu absolutamente não esperava era que ela me tivesse deixado tudo no seu testamento. A casa e todas as suas economias, eu nem sequer sabia que ela tinha economias. A tua avó sempre teve um carinho especial por ti, Marianita. Disse-me o meu pai no funeral, os olhos avermelhados, enquanto estávamos no silencioso cemitério. Ela adorava como a visitavas todos os domingos com o André mesmo depois do divórcio. Ela costumava dizer-me, aquela menina tem um bom coração, tal como o pai dela.
Eu só queria que o André pudesse ter tido mais tempo com ela, respondia minha voz embargada de emoção, enquanto via o meu filho colocar um pequeno ramo de margaridas que ele próprio tinha colhido no nosso jardim naquela manhã na sua sepultura. Mãe, a bisavó está no céu agora? Perguntou o André, a sua pequena mão a escorregar confiantemente para a minha. Sim, meu amor, e aposto que ela já está a fazer os seus famosos bolinhos de chocolate lá em cima. Ainda estava recuperada a herança inesperada quando os meus pais me chamaram à casa deles para o que eles chamaram de uma discussão familiar importante. No momento em que entrei, podia praticamente sentir a tensão a pairar pesadamente no ar. A casa cheirava ao assado da panela, característico da minha mãe, mas o conforto familiar do lar foi completamente ofuscado por uma atmosfera inconfundível de confronto iminente. A minha mãe sentou-me à mesa da cozinha deles, a mesma onde tínhamos partilhado inúmeros jantares de família, os arranhões dos anos rebeldes da Bruna, ainda visíveis na madeira, lembretes permanentes da nossa complicada história familiar. Queres café, Marianita? Perguntou a minha mãe, já a servir-me uma chávena na caneca lascada, que ela sabia ser a minha favorita. Precisamos de falar sobre a casa da tua avó. Começou ela a voz com aquele tom particular de que eu tinha aprendido a desconfiar desde a infância. O que tem ela? Perguntei um nó de defensiva, já apertar-me o estômago. Envolvi as mãos na caneca quente, preparando-me para o que viesse. Bem, interveio o meu padrasto, inclinando-se na sua cadeira que gemeu ruidosamente sob o seu peso. Tens de admitir, tens bastante propriedade agora. A casa do Tiago, o apartamento para alugar e agora isto. Ele deixou as palavras pairar no ar pesadas com uma implicação não dita. Observei a minha mãe a acenar com a cabeça, as suas unhas perfeitamente arranjadas a tamborilar num ritmo nervoso contra a sua própria chávena de café, um som que me irritava os dentes. A Bruna tem tido dificuldades, sabes, continuou a minha mãe, a sua voz a assumir aquele tom persuasivo, quase manipulador, que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Ela tem alugado aquele apartamento minúsculo há anos. É mal maior do que um armário, na verdade, e com o salário dela na administração da cidade. Bem sabes como pagam os empregos governamentais. Sentei-me em silêncio a observar o vapor a enrolar-se do meu café intocado. Nós pensamos. Bem, não seria justo se lhe dessemos a casa da avó. A minha mãe estendeu a mão pela mesa para me dar um tapinha, o seu toque parecendo estranhamente frio. Afinal, tu tens sido tão abençoada, Marianita e a Bruna. Bem, ela tem tido uma vida difícil. Não é como se fosse uma propriedade particularmente valiosa, acrescentou o meu padrasto com o que ele provavelmente pensou ser um sorriso vencedor. Não perderias muito e pensa o quanto isso significaria para a tua irmã. Sentei-me ali completamente atordoada pela sua pura audácia, mas também sentindo aquele familiar puxão de culpa a rastejar. Era verdade, eu tinha mais do que a Bruna, e a casinha não era particularmente grandiosa. O peso das suas expectativas pesava sobre mim como uma força física. Já discutiram isto com a Bruna? Perguntei, já sabendo a resposta pela forma como trocaram olhares furtivos. Bem, queríamos falar contigo primeiro, disse a minha mãe rapidamente. Mas ela tem tido dificuldades ultimamente, sabes? Ela terminou com aquele namorado dela, o do banco. Eu nem sequer sabia. Uma percepção súbita e aguda atingiu-me. Eu sabia muito pouco sobre a vida da minha irmã nestes dias. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa real? No Natal, talvez. E mesmo assim, tinha sido principalmente conversa superficial sobre o tempo e as queixas intermináveis da Bruna sobre o seu trabalho. O que os meus pais não sabiam, o que ninguém sabia, exceto eu, era que a saúde do André tinha vindo a deteriorar-se constantemente ultimamente. Os sinais eram subtis no início. Hematomas inexplicáveis que pareciam surgir do nada, fadiga frequente e debilitante, uma palidez que nenhuma quantidade de tempo ao sol parecia curar. Ele tinha sido uma criança doente desde o nascimento, mas os médicos tinham tido dificuldade em identificar a causa exata. Continuavam a dizer que ele era apenas uma criança delicada, que algumas crianças simplesmente demoravam mais tempo a desenvolver os seus sistemas imunitários. Mas a intuição de uma mãe é algo poderoso e no fundo eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Só quando ele fez 4 anos é que recebemos a notícia devastadora. Cancro no sangue. Lembro-me de estar sentada no consultório estéril da doutora Soares, as paredes cobertas com desenhos infantis alegres, que pareciam zombar da gravidade esmagadora do momento. Os testes são conclusivos, disse a doutora Soares, gentilmente deslizando os resultados pela sua secretária. É leucemia linfoblástica aguda. Sei que isto é avassalador, mas precisamos de começar o tratamento imediatamente. Agarrei a pequena mão do André, tentando desesperadamente manter uma aparência de compostura para o meu corajoso menino. Quais são as suas chances? Consegui balbuciar a minha voz a tremer. Cada caso é diferente.
Ela hesitou, mas os seus olhos compassivos disseram-me mais do que as suas palavras cuidadosamente escolhidas. Estamos a ver alguns padrões preocupantes nos seus últimos testes. O tratamento não está a funcionar tão bem quanto esperávamos. Os meses seguintes tornaram-se um borrão horrível de visitas intermináveis ao hospital, sessões de quimioterapia extenuantes, que deixavam o meu filho fraco e com náuseas e inúmeras noites passadas a dormir em cadeiras desconfortáveis ao lado da cama do André a rezar por um milagre. O Tiago, apesar do nosso divórcio, esteve lá em cada passo do caminho o seu apoio inabalável. O que ele precisar, custe o que custar. Dizia ele, a sua postura normalmente profissional, a quebrar sempre que a doença do André era discutida. Vou garantir que ele receba o melhor tratamento disponível. Eu estava impossivelmente exausta a conciliar visitas ao hospital, a tentar manter o ritmo no trabalho e agora esta pressão familiar implacável sobre a casa. Talvez seja por isso que cedi tão facilmente quando os meus pais sugeriram implacavelmente dar a casa a Bruna. Diante do meu filho, a lutar pela sua própria vida, a decisão parecia tão insignificante. Entreguei-lhe as chaves sem pensar uma tarde entre os tratamentos agonizantes do André. Vou transferir a papelada assim que as coisas se acalmarem com o tratamento do André, disse-lhe eu, a minha mente já a correr para a sua próxima consulta médica. Oh meu Deus, obrigada, obrigada. Gritou a Bruna, atirando os braços à minha volta, num abraço apertado, o primeiro contato físico genuíno que tínhamos tido em anos. O seu perfume era excessivamente doce, fazendo-me sentir ligeiramente enjoada. Vou dar a melhor festa de inauguração de sempre daqui a 1 mês, tu vens certo, e o André também se ele se sentir bem. Mal registrei a sua conversa excitada. A minha mente estava consumida pelos últimos resultados dos testes do André, pela forma como o seu pequeno rosto tinha ficado cada vez mais pálido por como ele tinha parado de pedir para ir ao parque ou brincar com os seus brinquedos favoritos. Mãe, ele perguntou-me uma noite na sala estéril do hospital, a sua voz mal um sussurro. Vou melhorar. Claro que sim, meu amor. Menti acariciando o seu cabelo fino, o meu coração a partir-se em milhões de pedaços. És o menino mais corajoso que conheço. Por um breve e precioso momento, houve um vislumbre de esperança. O André parecia estar a responder a um novo e mais agressivo protocolo de tratamento. A sua cor melhorou, ele começou a comer um pouco mais, até pediu para brincar com os seus amados Legos novamente. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Mãe, podemos ir ao parque este fim de semana? Ele perguntou numa manhã brilhante e o meu coração elevou-se com uma alegria que não sentia há meses. Foi a primeira vez que ele demonstrou interesse em sair. Assim que estiveres forte o suficiente, meu bebê, prometo, sussurrei com lágrimas nos olhos. Vamos ao parque e alimentar os patos tal como costumávamos. Podemos convidar o pai também. Claro que podemos, consegui balbuciar a minha voz embargada de emoção. Mas 1 semana depois tudo desabou catastroficamente. O telefonema do hospital chegou às 3h da manhã, o toque estridente do telefone a tirar-me de um sono inquieto e cheio de sonhos. O André tinha sido internado no dia anterior com febre alta, mas os médicos tinham me assegurado que era apenas um pequeno contratempo. Dona Mariana precisa de vir para o hospital imediatamente. A condição do André deteriorou-se significativamente. Tassis. A voz da enfermeira, embora profissional, estava carregada de uma urgência suave que acionou todos os alarmes na minha cabeça. Nem me lembro da viagem frenética até o hospital. Tudo era um borrão de semáforos a piscar e estradas molhadas pela chuva. Passei 3 sinais vermelhos, mas não me importava. Tudo o que importava era chegar ao meu filho. Quando cheguei, era tarde demais. Os médicos já estavam a trabalhar nele os seus rostos sombrios e eu podia ver nos seus olhos que estavam a travar uma batalha perdida. As horas seguintes foram um pesadelo de termos médicos sussurrados medidas desesperadas e finalmente um silêncio devastador. Sinto muito, Dona Mariana. Fizemos tudo o que pudemos. A voz da doutora Soares falhou ao dar a notícia insuportável. O seu pequeno sistema estava simplesmente demasiado fraco para lutar mais. Fiquei sentada ao lado da sua cama durante horas depois, segurando a sua mão pequena e fria, completamente incapaz de processar a realidade horrível de que o meu lindo e corajoso menino tinha partido. O sol começava a pintar o céu com as cores pálidas do amanhecer, quando o Tiago chegou, o seu rosto pálido de dor. Marianita, sussurrou ele, puxando-me para um abraço apertado e reconfortante. Oh Deus, Marianita. Através da minha densa névoa de luto, consegui enviar uma mensagem a Bruna. O André morreu. Funeral daqui a 3 dias. A sua resposta chegou 5 minutos agonizantes. Depois, ok.
Apenas essa palavra em minúsculas desprovida de qualquer emoção, quaisquer condolências, qualquer reconhecimento de que o seu sobrinho, uma criança que ela conhecia desde o nascimento, tinha acabado de morrer. Quando finalmente encontrei forças para ligar a minha mãe, 1 hora depois a sua resposta foi ainda mais chocantemente insensível. Tive de me apoiar na parede enquanto discava desesperadamente, a precisar de ouvir a voz da minha mãe, a precisar do conforto que só uma mãe podia proporcionar. Ah, sim, a Bruna disse-nos, disse ela, a sua voz distante e estranhamente distraída. Ouve, querida, sobre o funeral. Não vamos poder ir. Temos outros compromissos nesse dia. Outros compromissos. Repeti, convencida de que devia ter ouvido mal. O mundo parecia inclinar-se precariamente sobre o seu eixo. Sim, a festa de inauguração da Bruna é nesse dia, e prometi ajudá-la a preparar. Tu percebes, não percebes. Estas coisas dão tanto trabalho e já convidamos toda a gente. Seria um incômodo tão grande remarcar. Agarrei o telefone com mais força, os meus nós dos dedos a ficarem brancos. Mãe, estamos a falar do funeral do André, do funeral do teu neto. Eu sei, querida, e é muito triste. Mas a vida continua, não continua. A Bruna tem planeado esta festa há semanas. Não podemos desiludir todos os seus convidados. Eu não entendia, não conseguia entender. O mundo tinha parado de fazer sentido no momento em que o precioso coração do André parou de bater, mas isto estava além da compreensão. Como é que a minha própria mãe podia escolher uma festa de inauguração em vez do funeral do seu próprio neto? As minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu discava freneticamente o número da Bruna. O que diabos estás a pensar? Exigi assim que ela atendeu o telefone, quase a escorregar dos meus dedos trêmulos. Por que é que estás a fazer a tua festa no dia do funeral do André? Porque é o dia em que quero fazê-lo, respondeu ela, a voz fria e objetiva. Conseguia ouvir música a tocar fracamente, ao fundo o som dela a mover-se no que deveria ser a sua nova casa. Tenho planeado isto há semanas. Todos os convites foram enviados. Bruna, estamos a falar do funeral do meu filho. O meu filho, o teu sobrinho, o menino que te fazia cartões de aniversário. Todos os anos, não pode simplesmente mudar a festa. Por quê? Ela retorquiu e ouvi algo cair ruidosamente ao fundo. É só um funeral. Ele já morreu de qualquer maneira. Não lhe interessa quando vai para a terra. Eu estou viva e quero celebrar a minha casa nova. Sabes há quanto tempo espero por isto? O telefone escorregou dos meus dedos dormentes caindo no chão frio da cozinha. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou-se irrevogavelmente e algo mais duro e frio tomou o seu lugar. Pensei em todas as vezes que a Bruna tinha fingido preocupação quando eu chorava por causa da doença do André, todas as promessas vazias que ela tinha feito de estar lá para mim. Teria sido tudo um ato cruel. O funeral em si foi um borrão de roupas pretas e condolências sussurradas. O Tiago ficou ao meu lado, uma presença constante e silenciosa à sua mão, ocasionalmente apertando a minha quando o luto esmagador ameaçava esmagar-me completamente. A minha mãe e o meu padrasto apareceram por exatos 10 minutos, excruciantes, parecendo incrivelmente desconfortáveis nos seus casacos pretos apressadamente vestidos por cima do que eram claramente roupas de festa. Não podemos ficar muito tempo, sussurrou a minha mãe sem me olhar nos olhos. A Bruna precisa de ajuda para arrumar. Observei-os partir sentindo nada além de um vasto e frio vazio onde o meu coração costumava estar. O carro deles ainda não tinha saído do estacionamento quando vi a minha mãe a verificar o telemóvel, sem dúvida a coordenar os detalhes da festa com a Bruna. Soubeste da festa da Bruna, sussurrou a minha prima Sofia durante a modesta recepção. Ela convidou metade da cidade. Nenhum de nós vai, claro. Não está certo. Todos lhe dissemos, mas ela não ouviu. Eu acenei lentamente com a cabeça, um plano já a começar a solidificar-se na minha mente. A casa da avó ainda era legalmente minha. A Bruna tinha as chaves, sim, mas não a escritura, não a papelada, não o direito legal de hospedar nada lá. Exatamente às 18h, hora exata em que eu sabia que a celebração grotesca da Bruna estaria a todo o vapor, fiz 2 telefonemas. O primeiro foi para o departamento de polícia local a denunciar intrusos na casa da minha avó. A minha voz estava surpreendentemente firme, enquanto lhes dava a morada explicando que pessoas estavam a ocupar a minha propriedade sem a minha permissão explícita. A segunda chamada foi para o meu advogado confirmando que todos os documentos da propriedade estavam em ordem. Está tudo exatamente como deveria estar, ele assegurou-me. A casa ainda é legalmente sua. Nenhuma transferência foi processada. E cheguei à casa da minha avó, exatamente quando as viaturas da polícia pararam as suas luzes a piscar, a atravessar a escuridão do início da noite. A música estava a tocar alto, alguma canção pop sem sentido sobre celebração e bons tempos. E através das janelas bem iluminadas, podia ver pessoas a dançar, a beber, a rir. A Bruna estava no meio de tudo resplandecente, num vestido novo e berrante a fazer de anfitriã graciosa numa casa que legalmente me pertencia. Os policiais foram profissionais e eficientes.
Mostrei-lhes calmamente os documentos necessários à minha mão firme, enquanto apontava da escritura da propriedade com o meu nome claramente listado como proprietária. Esta é a minha propriedade, declarei claramente, a minha voz a ecoar através do silêncio súbito e atordoado quando a música parou abruptamente. Essas pessoas estão aqui sem a minha permissão. O caos que se seguiu foi quase bonito de se testemunhar. O rosto da Bruna contorceu-se da confusão inicial para uma raiva incandescente, enquanto os seus convidados, percebendo a gravidade da situação, começavam a desaparecer discretamente, não querendo ser envolvidos numa disputa de propriedade com a polícia presente. A sua comida de festa, cuidadosamente arranjada, ficou abandonada nas mesas, as suas decorações baratas de repente parecendo deslustradas e patéticas sob a dura realidade do momento. Mas ela deu-me esta casa, te gritou a Bruna, a máscara a escorrer-lhe pelo rosto em riachos pretos, enquanto ela me apontava um dedo trêmulo. Diz-lhes, mãe, diz-lhes como ela me prometeu. A nossa mãe e o meu padrasto, parecendo completamente mortificados, tentaram intervir, mas sem qualquer documentação legal, as suas palavras frenéticas não significavam absolutamente nada. Eles só puderam ficar de lado impotentes enquanto a festa perfeita da Bruna se desmoronava em pó à sua volta. Mostra-me a papelada a Bruna, disse calmamente, de pé, no meio dos restos do que deveria ter sido o seu momento de triunfo. Mostra-me onde eu legalmente te transferi esta casa. Quando o último dos seus convidados perplexos finalmente se dispersou, deixando para trás uma cena de completa desordem, a Bruna explodiu. O seu rosto era uma máscara de raiva pura e não adulterada, uma distorção aterradora da irmã que eu pensava conhecer. Toda a pretensão de afeto fraternal foi brutalmente arrancada. Sua vaca arrogante, gritou ela, derrubando um vaso de flores delicadas, enviando água e pétalas estilhaçadas a cascatar pelo chão de madeira polida. Sempre tiveste tudo, marido rico, casa grande e a simpatia de todos. Eu odeio-te. Estou feliz que o teu marido te tenha deixado, e estou feliz que o teu pirralho esteja morto. As palavras venenosas ecoaram na sala de repente, silenciosa a cada sílaba, um dardo envenenado apontado diretamente ao meu coração já desfeito. Instintivamente virei-me para a minha mãe, esperando algum semblante de horror, de choque, perante a crueldade monstruosa da Bruna. Em vez disso, ela moveu-se para ficar desafiadoramente ao lado da Bruna, o seu próprio rosto endurecido com raiva fria. Sempre foste egoísta, Mariana, cuspiu ela, a voz pingando desdém. Sempre a pensar que és melhor do que toda a gente só porque casaste com um rico, só porque tiveste um filho doente de quem toda a gente tinha pena. Uma clareza fria e nítida invadiu-me enquanto eu olhava para elas de pé unidas no seu amargo ressentimento. Durante anos eu as tinha apoiado financeiramente em silêncio, 1.500 euros todos os meses, sem falta diretamente depositados na sua conta. Presentes de Natal, presentes de aniversário, encomendas surpresas simplesmente por acaso. O cruzeiro extravagante que paguei no ano passado, a renovação da cozinha nova da mãe, os reparos exorbitantes do Mercedes, ridiculamente caro do meu padrasto. Tudo, enquanto elas consistentemente favoreciam a Bruna, desculpavam o seu comportamento chocante e habilitavam os seus piores impulsos. Deixem-me deixar algo bem claro, disse eu, a minha voz gelidamente firme, desprovida de qualquer emoção. A partir deste momento, o dinheiro para. Tudo. Os depósitos mensais, os presentes, os atos aleatórios de generosidade que vocês esperam, acabou. O rosto da minha mãe ficou sem cor. Tu não ousarias, não ousaria, retorquiu meu olhar inabalável. Vocês escolheram uma festa de inauguração em vez do funeral do vosso próprio neto. Estão a defender a pessoa que acabou de celebrar a morte do meu filho. Vejam-me. O meu padrasto avançou o rosto agora vermelho de fúria. Mariana, não sejamos precipitados. Todos dizemos coisas que não queremos dizer quando estamos chateados. Eu quero dizer cada palavra. Cortei-o a minha voz como cacos de vidro. Não verão mais um tostão meu. Nunca mais. Saiam da minha casa. Todos vocês. E nunca mais me contactem. Tu não podes fazer isto conosco. Somos os teus pais. A voz da minha mãe falhou a esmagadora realidade do que ela estava a perder finalmente a atingi-la. Não, respondi o meu olhar inabalável. Pais não fazem o que vocês fizeram. Pais não escolhem uma festa em vez do funeral do seu neto. Pais não defendem alguém que celebra a morte de uma criança. Vocês são apenas pessoas que eu costumava conhecer. Isto não acabou. Sibilou a Bruna, os olhos a arder de ódio, enquanto finalmente se viravam e se afastavam. Mas eu podia ver o brilho de medo no fundo dos seus olhos. Ela sempre dependera do apoio financeiro dos nossos pais, e agora eu tinha acabado de cortar a sua principal fonte de rendimentos extra.
Vais arrepender-te disto, cuspiu ela por cima do ombro. No dia seguinte, as redes sociais explodiram com as publicações autocomiserativas da minha mãe sobre a minha crueldade e as declarações chorosas e dramáticas da Bruna sobre estar sem abrigo. Claro, elas omitiram convenientemente o detalhe crucial sobre escolher uma festa em vez do funeral do André. A verdade, no entanto, tem uma forma de vir à tona. Os nossos parentes e amigos que tinham testemunhado a escassa afluência ao funeral e visto os convites de festa insensíveis sabiam exatamente o que tinha acontecido. Quem faz uma festa no dia do funeral do sobrinho? Comentou publicamente a minha prima Sofia o seu desgosto palpável. E quem ajuda a preparar essa festa em vez de comparecer ao funeral do próprio neto? Que vergonha para todos vocês. A reação foi rápida e impiedosa. As tentativas patéticas da Bruna de se retratar como vítima de traição fraternal foram recebidas com condenação e ridículo generalizados. Quando alguém divulgou a informação sobre o apoio financeiro substancial que eu lhes tinha fornecido durante anos, o comentário online tornou-se ainda mais mordaz. Ela foi eventualmente forçada a desativar todas as suas contas de redes sociais à medida que a história da sua celebração insensível e do comportamento cúmplice dos nossos pais se espalhava como um incêndio. Os meses arrastaram-se. Lentamente e penosamente comecei o árduo processo de cura, participando em sessões semanais de terapia, aprendendo a navegar pela vida com o buraco em forma de André no meu coração. A minha terapeuta, a doutora Antunes, ajudou-me gentilmente a trabalhar as complexas camadas de luto, não apenas pelo meu precioso filho, mas pela família idealizada que eu sempre desejei, mas nunca verdadeiramente tive. Então, numa tarde fresca de outono, os meus gentis vizinhos ligaram as suas vozes, cheias de preocupação. Havia vandalismo na casa da minha avó. Alguém está a partir todas as janelas, Mariana, relatou a senhora Santos, a voz ligeiramente trêmula. Consigo ouvir o vidro a estilhaçar-se daqui. Felizmente, devido a uma persistente sensação de desconforto, eu tinha instalado câmeras de segurança, pouco depois da herança, uma precaução que agora parecia estranhamente premonitória. A filmagem era horrivelmente clara. Mostrava a Bruna a trabalhar metodicamente à volta da pequena casa, o rosto retorcido numa máscara de ódio puro e não adulterado, enquanto ela atirava pedras por cada janela. Não hesitei nem um segundo em apresentar queixa. Quando a minha mãe ligou a voz uma súplica desesperada e chorosa para eu reconsiderar, senti nada além de uma sensação fria e distante de satisfação. Vais arruinar a carreira dela, lamentou ela ao telefone. Ela vai perder o emprego na administração da cidade. Pensa no futuro dela. Como ela pensou no funeral do André. Respondi secamente e desliguei. A Bruna foi de facto despedida quando o vídeo incriminatório se tornou viral. O tribunal ordenou que ela pagasse multas e indemnizações substanciais. A última notícia que tive é que ela estava desempregada e a viver com os meus pais, a sua outrora prestigiada posição na administração da cidade, apenas mais uma vítima do seu próprio ódio corrosivo. Alguns podem chamar-lhe cruel, mas não sinto absolutamente nenhum remorso. Cada vez que visito o túmulo do André, lembro-me vividamente das palavras insensíveis da Bruna sobre o meu pirralho e da sua festa de celebração no dia do seu funeral. Algumas coisas são simplesmente imperdoáveis. Ainda ontem, durante a minha sessão de terapia, a doutora Antunes perguntou gentilmente se eu alguma vez pensava em reconciliar-me com a minha família. Eles já não são a minha família. Respondi o meu olhar fixo na vibrante árvore primaveril que começava a florescer do lado de fora da janela do seu consultório. A família não faz o que eles fizeram. Estou até a aprender a viver novamente um dia frágil de cada vez. O André, na sua curta, mas impactante vida, ensinou-me sobre o amor incondicional, o tipo que persiste teimosamente mesmo quando o teu coração está partido em milhões de pedaços. Tragicamente, a Bruna ensinou-me sobre o ódio incondicional, o tipo que consome tudo o que toca e deixa apenas destruição no seu rasto. E finalmente aprendi que, por vezes, a família em que nascemos não é a família com que acabamos por ficar. Enquanto me sento na minha casa tranquila, rodeada por fotos preciosas do meu doce André, sei no fundo que fiz a escolha certa. Algumas pontes, uma vez reduzidas a cinzas, devem permanecer exatamente assim, cinzas. E por vezes a única forma de verdadeiramente honrar a memória daqueles que perdemos é cortar os laços com aqueles que desonraram tão profundamente a sua partida. Esta história comovente serve como um lembrete severo de que os laços de sangue não equivalem automaticamente a uma família genuína. A verdadeira família é construída sobre amor, respeito, empatia e apoio inabalável, especialmente em tempos de profundo luto. Quando esses elementos fundamentais estão ausentes e são substituídos por egoísmo e crueldade, não é apenas justificável, mas muitas vezes necessário priorizar o seu próprio bem-estar e cortar essas conexões tóxicas, por mais doloroso que possa parecer.
Proteger a sua paz e honrar a memória dos entes queridos às vezes exige tomar decisões incrivelmente difíceis. Quais são os seus pensamentos sobre essa situação? Já alguma vez teve de tomar uma decisão difícil em relação à família? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. E se achou esta história envolvente, por favor, clique em gosto e subscreva o nosso canal para mais conteúdo instigante.